Imagine uma estrada que atravessa desertos, montanhas e cidades antigas, conectando o Oriente ao Ocidente. Mas essa não era uma estrada comum. Era uma rede de rotas que permitia que culturas, produtos e ideias viajassem milhares de quilômetros. A Rota da Seda foi muito mais do que um caminho para comerciantes. Ela foi a linha de conexão que ajudou a moldar o mundo que conhecemos hoje. Agora me responde, como um pedaço de seda, um punhado de especiarias ou até uma ideia inovadora podiam mudar? A Rota da Seda, apesar do nome, não era apenas uma estrada e muito menos se limitava a transportar seda. Era uma rede gigantesca de rotas comerciais que ligava o leste da Ásia ao Mediterrâneo e até partes da Europa. Ela começou a se formar lá por volta do século II a.C., conectando cidades como Xi'an, na China, passando por Samarcanda, no atual Uzbequistão, e chegando até o Império Romano. E olha que curioso, além de mercadorias como a seda chinesa, extremamente valorizada pelos romanos, viajavam por ali especiarias da Índia, vidro do Império Romano e até cavalos da Ásia Central. Esses produtos não só enriqueciam a economia, mas também faziam as pessoas questionarem e conhecerem culturas completamente novas. Era como se essas cidades fossem pontos de encontro, onde ideias e estilos de vida se misturavam. E não pense que era tudo glamour. Cruzar a Rota da Seda era perigoso, com terrenos áridos, temperaturas extremas e o risco constante de ataques de saqueadores. Mas o valor das mercadorias era tão alto que comerciantes enfrentavam tudo isso, incentivando assim uma das trocas culturais e econômicas mais importantes da história. A Rota da Seda não transportava apenas produtos, ela era como uma grande avenida para a troca de ideias e cultura. Religiosos, médicos, cientistas e até músicos faziam parte dessas viagens. Por exemplo, o budismo se espalhou da Índia para a China por meio dessa rota, ganhando milhões de seguidores ao longo do caminho. E olha só que curioso, além de religiões, práticas médicas e até segredos de fabricação foram compartilhados. A pólvora, inventada na China, chegou ao Ocidente por essa rota e mudou completamente a forma de fazer guerra. Outra invenção revolucionária, o papel, também viajou por essa rota. Pense no impacto que isso teve. Antes, mensagens eram escritas em tábuas ou papiros, caros e difíceis de produzir. Com o papel, as ideias começaram a circular muito mais rápido, contribuindo para o avanço de conhecimentos em matemática, astronomia e filosofia. Agora um detalhe curioso, as trocas culturais também ocorriam de forma quase sem querer. Muitas vezes, comerciantes de diferentes lugares precisavam aprender algumas palavras dos idiomas locais para negociar. E isso, ao longo do tempo, acabou criando uma linguagem mista e até influenciando a formação de novos idiomas nas regiões de contato. A Rota da Seda não só unia terras distantes, mas também deixava marcas culturais profundas onde passava. Agora, vamos falar sobre alguns dos produtos mais exóticos que circulavam pela Rota da Seda. É incrível pensar que mercadorias viajavam milhares de quilômetros, atravessando terrenos perigosos para chegar às mãos de reis e nobres. E o que era tão valioso? A seda, por exemplo, era praticamente um ouro macio. Os romanos ficavam tão fascinados que, dizem, pagavam por um único pedaço de seda com o peso dela em ouro. Além da seda, especiarias como canela, cravo e pimenta saíam da Índia e do Sudeste Asiático, enchendo as mesas europeias com sabores que antes eram impensáveis. Esses temperos não só davam sabor, mas eram usados como conservantes e até como moeda de troca. Outro item curioso era o almíscar, um perfume raro e muito caro, extraído das glândulas de certos animais. Ele viajava da Ásia Central até a Europa e era tão valorizado que, literalmente, era guardado a 7 chaves. Pedras preciosas e metais como jade, ouro e prata também eram transportados, e cada um desses produtos tinha um valor cultural e econômico imenso. Na época, cada mercadoria carregava em si uma parte da cultura de onde vinha, criando uma espécie de identidade cultural ambulante. Então, cada produto que passava pela rota trazia consigo uma história. E a maioria dessas histórias envolvia muita aventura, desejo e, claro, alguns segredos. Hoje, a Rota da Seda é lembrada como muito mais do que um caminho comercial. Ela foi uma das maiores pontes culturais da história. Em cada curva e montanha atravessada, ideias, religiões e culturas se misturavam, criando um legado que ressoa até hoje. A pólvora, o papel, as especiarias e até certos estilos artísticos que vemos ao nosso redor são uma herança dessa rota lendária.
E o mais incrível é pensar que essa conexão global aconteceu séculos antes da internet ou dos aviões. Mesmo enfrentando desertos, montanhas e muitos perigos, as pessoas estavam determinadas a se conectar, trocar e evoluir. Esse espírito de aventura e curiosidade é o que impulsionou o mundo a se expandir e aprender uns com os outros. Se você curtiu essas curiosidades e quer saber mais sobre como outras rotas e inovações moldaram o mundo, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima aventura histórica.